Bom, queremos falar hoje aqui sobre o espelho da alma. Uau! Espelho, espelho meu, como será que sou eu? A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Mário Quintana. Naturalmente, de conviver com os outros, de conviver conosco, de conviver com a natureza, de conviver com os nossos desafios. Porque civilização é, antes de tudo, convivência. Só a convivência mostra a essência, o resto é a aparência. Como foi cantar a Rita Lee, ela diz assim: paixão é aparência, amor é convivência. Lá em André Luiz vamos encontrar a seguinte reflexão: toda vez que desacreditamos essa ou aquela pessoa que convivemos, na verdade estamos desmoralizando a nós próprios. A nossa capacidade de conviver reflete o que temos em nosso coração, em nossa alma. Emmanuel vai dizer assim naquele livro Pão Nosso, no capítulo 72. As situações externas são retratadas em nosso mundo interior conforme o material que temos em nossa consciência. Nossas interpretações, nossas considerações, nossas apreciações, nossos julgamentos dos outros ocorrem por trás da cortina do eu, conclui Emmanuel. Lá nos Evangelhos nós vamos encontrar a seguinte expressão: porque com a mesma medida com que medirmos, também seremos medidos. O que Jesus quer dizer com isso? Podemos entender que ele está falando de convivência, de relacionamentos, algo bastante relevante nos dias atuais, que é necessário olhar primeiro para si, para dentro, para então melhor ver o que está fora. Que talvez olhar, ver bem, seja com o coração. Então vamos agora procurar compreender, apreciar tudo isso com as lentes, com as chaves que a doutrina espírita nos apresenta. Então o trecho lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, do versículo 1 ao 5, em que Jesus fala assim: não julgueis e não sereis julgados, porque assim como você julgar, será também julgado. Ele dá um outro exemplo ainda. Com a mesma medida com que medirmos, assim também seremos medidos. E aí ele propõe uma reflexão. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não consegue ver a trave que está nos seus olhos? Ele conclui: hipócrita, vai primeiro tirar a trave dos seus olhos para então poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Quais são os dois tipos mais comuns de equívocos, de falhas nas pessoas? São os nossos equívocos e o equívoco dos outros. E quais são os equívocos, os erros, as falhas mais graves? Essa é fácil de responder, né? É claro que é dos outros. Como diz aquele personagem lá do Simpson, a culpa é minha, mas eu coloco em quem eu quiser. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos, Allan Kardec vai estudar, vai esclarecer esse trecho do Evangelho de Jesus. Ele diz assim: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do seu próprio. Uau! Imaginemos assim, como será uma civilização, uma sociedade onde todas as pessoas estão preocupadas em ver o mal alheio antes do seu próprio? Naturalmente, uma sociedade difícil de conviver. E como será uma sociedade, uma civilização, onde cada um está preocupado primeiro com seus próprios enganos, com seus próprios equívocos, para então olhar para o outro? Uma sociedade bem mais fácil de conviver. Bom, quando Allan Kardec disse assim, um dos caprichos da humanidade é cada um ver o mal alheio antes do próximo, é a mesma coisa que Jesus está dizendo, porém utilizando das coisas, do colorido daquela época. Julgar é ver o cisco no olho do irmão, enquanto você tem uma trave no próprio olhar. E Allan Kardec continua assim: julgar a si mesmo, ver a si próprio, será necessário olhar para um espelho. Kardec está sugerindo que
para julgar, para ver a si próprio, seria necessário ter um espelho. Aquilo que estamos falando aqui, o espelho da alma. Um espelho que pudesse retratar aquilo que está dentro de nós. Pois, será que o Criador permitiu e nos concedeu este espelho, onde seria possível ver a si próprio, ver a nossa alma, ver o nosso interior, ver o nosso coração? Existe esse espelho da alma, da consciência? O que é um espelho? O espelho não é assim algo externo, quer dizer, um objeto que é capaz de refletir aquilo que lhe é projetado. O espelho não é um recurso que denuncia, que evidencia tudo aquilo que sobre ele é lançado, projetado. Então vamos pensar assim, vou falar bem devagarzinho. Quando eu julgo uma outra pessoa, como Jesus falou assim, na realidade o que eu estou fazendo é colocar no outro o julgamento que eu faço de mim mesmo. Não julgueis para não ser julgado, porque assim como julgar, você também será julgado por você mesmo. Ainda assim, quando estou medindo o outro, estou dando ao outro a medida que tenho sobre mim mesmo. Então, o julgar ao próximo, ver o cisco no olho do outro, avaliar, medir, apreciar, presumir tudo aquilo que está fora de nós no exterior, pode servir então aqui nesse contexto nosso como um espelho, em que tudo o que vemos afinal é nós mesmos. E ficou difícil agora? Bom, seria um reflexo. O espelho reflete a projeção de nós próprios no próximo. Porque nós só conseguimos ver, perceber, julgar, medir o que está fora de nós, segundo os recursos que já temos dentro de nós. O outro é o espelho do nosso coração, porque nós vemos no outro somente aquilo que nós temos na nossa consciência. Queremos dizer assim, aquilo que conseguimos ver, perceber, julgar nos outros é um reflexo de nós próprios. Ficou difícil? Bom, em 1945, aquele cientista da psicologia, Jung, utilizou a seguinte expressão: aquilo que você percebe, aquilo que você vê nos outros. O cisco de Jesus, ele ainda fala assim, é a sua sombra. É aquilo que é seu e que quase nunca você percebe, aquilo que está oculto dentro de você, e aqui Jung chamou de sombra. Sombras são todos os elementos, emoções, sentimentos, traços de caráter, talentos, atitudes que um dia julgamos como inaceitáveis, errados, incompreendidos, e que então foram lançados lá para dentro, para ficar lá no porão, esquecido, trancado, guardado, lá no nosso inconsciente. Alguns falam assim, é o saco do desperdício. Quanto mais tudo isso estiver oculto, escondido diante de nós, quanto mais tudo isso, esse nosso jeito de ser, for inconsciente, quanto menos você perceber, ver isso dentro de você, a trava no seu olhar, mais você vai perceber fora nos outros. Quanto mais tudo isso, todo esse nosso jeito de ser for inconsciente, quanto menos você perceber, ver isso dentro de si, que é a trave nos nossos olhos, mais nós vamos perceber e ver fora nos outros. Uau! É isso que está lá nos evangelhos. É isso que Jesus está dizendo. A sombra sempre luta para sair ao exterior, inconscientemente. Porque se uma mazela, uma inferioridade, um defeito, um sentimento negativo tiver
tivesse se tornado consciente, mais fácil seria de corrigir, de dominar, em uma só palavra, de educar, porque está ali na nossa visão, no nosso alcance. Porém, se essa mazela, se esse sentimento negativo for reprimido, escondido, ocultado na consciência por medo, por insegurança, por orgulho, por vaidade, sei lá o que, jamais será educada, porque está invisível. Pior, haverá de inconscientemente, impulsivamente, surgir em momentos inesperados, mesmo quando tínhamos a melhor das intenções. Fazer algo ruim, sem ter a intenção, dói demais. Isso é uma escravidão. Bom, está difícil de aceitar, de acreditar, de compreender tudo isso? Pode ser. Mas o fato de negarmos a olhar para dentro não exclui e não faz desaparecer o que já está dentro de nós. Acabamos então identificando, vendo externamente o que já está internamente. E o que isso promove? O ser tende a projetar os seus atributos, sejam positivos ou negativos, as qualidades, os defeitos pessoais que se tem nos outros. Deus Pai assim fez. Tudo que você é, você acaba colocando para fora de você. Diz lá Emmanuel assim: em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. É bastante comum ver nossas imperfeições mais marcantes e menos admitidas, menos consciente na outra pessoa, como se o outro fosse assim como nossos erros. Tudo que nos irrita, tudo que nos perturba nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Nosso chefe, algum familiar, algum colega. Mas também devo dizer aqui, que nem toda observação e olhar lançado na outra pessoa é uma projeção. Algumas são realmente frutos do bom senso, objetivas, construtivas e úteis. Mas quando uma qualidade ou um defeito de alguém nos toca, nos incomoda, nos irrita, nos deixa nervoso, nos provoca algum medo ou alguma fascinação, quando mexe com as nossas emoções, então nesses casos há sim uma projeção e um reflexo do nosso eu. Ou seja, o nosso inconsciente ficou visível na outra pessoa. Isso tudo pode até parecer bem estranho, mas no fundo é útil. Se não fosse assim, estaríamos cegos sobre nós próprios. Quase sempre aquilo que destacamos em nosso próximo como menos bom é o que quase sempre trazemos dentro de nós. A projeção significa colocar nas coisas, nas pessoas do lado de fora, o que não queremos aceitar do lado de dentro. É a cegueira de si próprio. Sempre vivenciamos nossa sombra, nosso lado negativo, no exterior pela simples razão. Se a tivéssemos já identificado, reconhecido em nós próprios, se tornado conscientes sobre aquilo, essa sombra, esse lado negativo, etc., teriam se tornado conscientes e, portanto, não seriam mais um problema. Jung diz assim: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Agora eu quero dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. É muito comum, alguém culpar seu fracasso, colocar a culpa nos outros. Então, por exemplo, 2 sócios tinham uma empresa, aí de repente acontece alguma coisa, aquilo vai mal e perde a empresa. Um poderá dizer assim: perdi tudo porque aquela outra pessoa, aquele meu sócio fez isso ou aquilo. Está jogando a culpa no outro. Outro exemplo bem comum. Uma pessoa tem pensamentos de infidelidade durante um relacionamento. Em vez de lidar com tais pensamentos, de procurar compreender, ouvir, por que estou sentindo isso, o que é isso, e resolver isso de uma forma conscientemente, esses sentimentos indesejáveis, de uma forma consciente, aquela criatura joga lá para dentro e aquilo vai acabar um dia saindo, escapando, e ela então acaba
jogando aquele pensamento de infidelidade, aquele sentimento de uma forma inconsciente na outra pessoa. Então esses sentimentos coloca no parceiro e essa pessoa começa a acreditar mesmo que o outro é que está tendo pensamentos de infidelidade, que está até mesmo tendo um caso com alguém. E tudo isso, no fundo, é uma projeção do que ela mesma tem dentro dela. Está jogando no outro. Alguns falam assim, eu estou assim, eu sou assim, por causa da minha família. Eu sou infeliz, insatisfeito, porque eu não tenho ninguém. Sempre jogando para fora. Os conflitos, os reflexos estão sendo colocados no outro. As projeções estão ligadas ao desenvolvimento da consciência. A tomada de consciência ocorre quando se retiram as projeções, quando se torna mais responsável. Um outro exemplo aqui. O vizinho critica o outro vizinho porque aquele vai estudar à noite e deixa a sua família. É claro que aqui é um ciúmes, uma inveja, que esse também gostaria de poder ir estudar. E então lança essa desaprovação, esse sentimento oculto no outro. Ou o casal amigo, que foi passar um fim de semana romântico deixando os filhos com a sogra. Ou o aluno que obteve notas baixas e atribui às vezes a culpa ao professor que não deu a matéria, que não foi bem explicada. Como diz aquele personagem lá do Simpson, a culpa é minha, mas eu coloco em quem eu quiser. Quando alguém está criticando, verifique se tudo que desaprova não é um desejo próprio, não realizado, oculto, escondido à sombra. Bem, toda essa cegueira, toda essa dissimulação é, nas palavras de Jesus, uma hipocrisia, uma arrogância, em que se vive continuadamente e que torna a criatura desonesta consigo mesmo. Todas as ilusões, mentiras, desonestidades do mundo são relativamente inocentes, pequenas, são nada, se comparadas com aquelas ilusões, mentiras que infligimos a nós mesmos durante o transcurso de uma vida. Ser honesto consigo próprio é uma das maiores conquistas de aprendizado a conseguir alcançar em uma única vida. E a isso chamamos de autoconhecimento. Autoconhecimento. Para se conhecer melhor, tem um caminho. Jesus mesmo mostrou. Vai primeiro tirar a trave do seu olhar. Vai primeiro ouvir os seus sentimentos. Vai primeiro olhar para dentro de si. Vai primeiro perceber como que você sente. Vai identificar os seus sentimentos. Procure se conhecer. As reprovações, as críticas que você tem feito aos outros. As nossas mais intensas críticas aos outros não são outra coisa que partes, traços não reconhecidos de nossa própria autobiografia. Mas se a cada desejo de criticar, de julgar, medir, de atribuir defeito, erros e desaprovações nos outros, se, como diz Allan Kardec aqui, tivéssemos a caridade, fora da caridade não há salvação. Se nos questionássemos assim, de onde vem esse meu desejo de atribuir isso ou aquilo? Que sentimento é esse? Por que eu estou me sentindo assim em relação àquela pessoa? Muitos iriam se deparar que vem de si próprio. A projeção, na realidade, é uma ferramenta que o Criador concedeu para o autoconhecimento, em que você vai aprendendo assim a se conhecer. Até hoje, nós não temos vivido essa introspecção. Quer dizer, voltar-se para dentro, voltar-se para o que sente, procurar se conhecer, ver a trave no nosso olhar. Aqui eu vou fazer duas reflexões. Primeiro, é porque há milênios vivemos apenas para o exterior. É a cultura materialista que nega, foge de tudo aquilo que não pode pegar e não pode ter. E a outra é a nossa formação religiosa, que recebemos até então, que sempre fala de um céu lá no alto e que está fora de nós.
Algum poderia dizer, Roberto, você está fazendo um julgamento aqui? Quero dizer assim, que muitas vezes as instituições religiosas receberam aquilo que as criaturas colocaram para elas. Um céu, algo exterior, algo material, e acabaram reproduzindo isso. E acabamos então viciando o nosso raciocínio a esses interesses mesquinhos. Um ambiente, diz Emmanuel assim, um ambiente físico e cultural diferente fará uma pessoa diferente e mais consciente. Então, Allan Kardec, lá no capítulo 10, agora no final, ele coloca uma mensagem do Espírito José, que é uma reflexão. O benfeitor assim vai se expressar. Quando estamos criticando, maldizendo os outros, a vida, que dedução, que conclusão podemos tirar das nossas palavras e de nossos pensamentos? De que o que estamos censurando, criticando, não seria algo nosso? Não seria algo ainda inconsciente nosso? Bom, esse discurso de Jesus, quando ele falou lá no Sermão da Montanha, não julgueis, agora ele vai viver lá uma experiência que isso que vai retratar bem e vai ilustrar bastante essa nossa reflexão. Isso está lá no capítulo 8 do Evangelho de João. É a passagem da mulher adúltera, que ela foi acusada, julgada, medida por um grupo de homens. Ela havia sido convertida no bode expiatório dos equívocos sexuais daquele grupo, que então por isso queriam apedrejá-la até a morte. Lançaram sobre ela tudo aquilo que eles tinham dentro de si. Então Jesus, com uma só frase lapidadora, direta, assim, magnânima, ele lança a eles, aquele grupo, um desafio para tomarem consciência dos seus próprios equívocos, um espelho para verem a si mesmo, verem a trave. Jesus fala assim: quem estiver sem pecado, quem estiver sem equívocos, quem for consciente, que atire a primeira pedra. Bom, após desfeito aquele evento ameaçador, inicia-se então uma discussão entre os doutores da lei e Jesus sobre tudo aquilo ali. Então, lá no versículo 15, ainda desse capítulo 8, chega um determinado momento que Jesus vai falar assim: olha, vocês medem as pessoas segundo as aparências. Eu não vejo ninguém assim. Acabou. Uau. E aí, nesse mesmo trecho, agora no versículo 32, Jesus vai concluir toda aquele passagem, aquele episódio da mulher adúltera, dizendo assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a sua verdade. Conheça a verdade sobre si mesmo. Você será uma pessoa bem mais livre, bem mais harmoniosa, bem melhor resolvida consigo mesmo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conheça a sua verdade. Perceba quem você é e como você é. E para concluir, para finalizar tudo isso, porque essas reflexões do Evangelho nunca têm fim, então vamos terminar assim. Ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dos outros.